não sei se você já passou por uma tempestade, mas eu já passei por uma tempestade num barquinho. E eu lembro que os ventos batiam na polpa daquele barco assim. A gente estava pescando com o irmão da igreja, Dinei. A gente estava voltando de um lugar, estava escurecendo. E de repente, do nada, a lagoa começou a dar umas marolas. Irmão, eu estava assim, aonde que eu vou segurar? Aonde que eu vou correr? Eu só via água. O que que eu vou fazer, irmão? Eu já estava pensando, se eu caísse lá, o que que ia acontecer comigo? E aí batia daqui, um falava, vira para um lado, vira para o outro. E a marola ia lá em cima, lá embaixo, e o barco ia batendo. E a única coisa que eu fiz na hora, vou segurar no meu colete. E não vai afundar. Era a minha segurança, era o meu colete. Primeiramente Deus. Eu estava intercedendo, pedindo a Deus. Mas na hora que eu coloquei o pé em terra, ó irmão, eu só ajoelhei, viu? Agradeci a Deus. Mas na vida também a gente passa tempestade. Na vida também, tem hora que a coisa aperta. E não foi diferente com Jesus e os discípulos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, o versículo é o 35. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quem achou vai dando glória a Deus aí. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 35. O tema da mensagem é: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam, no barco. E os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disse: mestre, não importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Os discípulos eram jovens, pescadores, tinham experiência no mar, tinham experiência sobre pesca, sobre água, sobre barco. Talvez aquela não seria a primeira tempestade que eles enfrentaram ali, talvez eles enfrentaram outras, mas a texto de introdução: a tempestade na nossa vida vai chegar. Irmão, você pode ser rico, você pode ter recurso, você pode ter condição, você pode ter o melhor médico a seu favor, a melhor medicina. Uma hora vai chegar no seu barco, as ondas vão bater de tal maneira que você vai falar: meu Deus, é só o Senhor agora. Não vai adiantar o seu recurso financeiro, não vai adiantar o seu conhecimento, a sua faculdade, não vai adiantar o seu conhecimento, não vai valer de nada. Naquela hora você vai ver que realmente você precisa de Jesus. E será que Jesus está no seu barco? Quando os ventos fortes soprarem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, será que você está disposto? Será que Jesus está embarcado no seu barquinho aí? Porque o conhecimento daqueles homens não foi suficiente para que eles se livrassem. O conhecimento que eles tinham, para eles serem pescadores, para eles conhecerem a região, não foi suficiente. Eles ficaram com medo. Eu lembro que eu estava ali, irmão, e quando o barco batia lá naquela água e fazia assim, eu não via nem a terra, eu só via água assim, ó. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. E sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo sobre um travesseiro.
segundo aprendizado que eu aprendo aqui com a tempestade é que as tempestades muitas das vezes são inadministráveis. Nós não vamos conseguir administrar por nós mesmos. Não tem como. Vai chegar a hora que o remo vai cair da sua mão e Deus vai ter que entrar e fazer alguma coisa. Vai chegar a hora que vai apertar. Vai chegar a hora que o negócio vai apertar e vai ficar inadministrável para você. Jesus tem que estar no seu barquinho. As tempestades também são pedagógicas. A gente aprende com elas. A gente aprende, irmão, com as tempestades. Às vezes ela chega na nossa vida, o divórcio vem sem a gente querer. Às vezes a doença vem sem a gente pedir. Às vezes é um exame de rotina que você vai no médico e você recebe um diagnóstico sem você querer. Mas contudo, são pedagógicas, elas estão nos ensinando a depender mais do Senhor. A colocar a nossa confiança em Jesus. Elas vão nos ensinar alguma coisa. Aqueles homens estavam ali, sendo debatidos por um lado, para o outro, cheios de medo, cheios de temor. Mas Jesus estava querendo ensinar algo para eles, irmãos. Você acha que Jesus foi pego de surpresa, gente? Cá para nós. Gente, eles estavam sob uma palavra de Jesus. Jesus falou assim, ó, vamos e passamos para outra margem. Eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. E às vezes a gente está debaixo de uma palavra, fazendo a vontade de Deus, e a tempestade chega na nossa vida. E ela chega arrasando, batendo alto mesmo. E o nosso barquinho treme, e a gente começa a tremer e pedir Deus misericórdia. Elas são pedagógicas, elas vão nos ensinar algo. Você vai perder o controle, e Deus vai assumir o controle da sua vida. Na hora que você falar assim, Deus, eu entrego, Ele vai assumir o controle. Irmãos, tem hora que a gente não entende. Eu lembro que entre a promessa e o cumprimento daquilo que Deus nos deu, muitas das vezes uma palavra, acontece tanta coisa. Um dia eu estava numa célula, como foi falado aqui, irmão, eu cheguei aqui na igreja, muita coisa precisava mudar na minha casa, no meu casamento, e ainda hoje precisa, muita coisa, mas a gente vai mudando, a gente vai resolvendo, a gente vai tentando passar por cima das tempestades. Só que eu estava arrasado, passando por um processo de restauração no meu casamento, na minha vida, voltando para Jesus, e uma irmã virou e falou assim, olha, Deus tem um plano na sua vida. Ela me chamou no canto e falou. E eu fiquei sem entender, ela me entregou uma palavra, ela falou, olha, Deus vai abrir uma porta, que não vai ser o homem que vai te colocar naquele lugar, para que você vai começar a ter conhecimento da palavra de Deus. Irmão, eu saí dali pensando, estava arrasado, falei, Deus, a irmã deve ter rodado no manto errado, e sabe, e não foi nada disso não, ela está enganada, não tem isso não. Irmão, passou 2 meses, eu ganhei uma bolsa do Carisma, que era meu sonho de fazer. Eu não tinha recurso, meu tempo era muito difícil, mas eu falei, eu vou até o final. Aí veio a pandemia, veio tudo, e eu lembrei daquela palavra de Deus. Eu lembrei, Deus falou, Deus prometeu, e agora Ele está cumprindo. De onde eu menos esperava, o Senhor levantou uma pessoa e me entregou aquela palavra. Em 2 meses eu estava sentado dentro do Carisma, sem ter condição nenhuma de pagar mensalidade. Porque quando você está debaixo de uma palavra de Deus, irmão, pode levantar tempestade, pode levantar principado, potestade. Você está debaixo de uma palavra de Deus. E debaixo de uma palavra de Deus, você não vai ser abatido. Porque Jesus está no seu barco e o barco não vai afundar. Debaixo de uma palavra de Deus, não importa as circunstâncias. Debaixo de uma palavra de Deus, não importa o que se levantar contra a sua vida. Você está sendo direcionado por Deus.
E Deus foi nos restaurando, Deus foi nos dando graça diante da nossa família, do nosso casamento, e a gente está melhorando, a gente vai melhorando. Porque, irmão, algo, muitas das vezes que a gente não entende, são as tempestades que surgem no meio do caminho, fazendo a vontade de Deus. Eu conheço pessoas que quando a onda bate forte, que quando chega a tempestade, a primeira coisa que elas querem fazer é sair do barco. E eu quero dizer algo para você essa noite: não saia do barco, é o lugar mais seguro que você tem que estar, e com Jesus nele. Mas está entrando água, Vinícius, eu vou sair da igreja, eu não estou aguentando. Eu vou largar o divórcio, eu vou largar minha esposa, eu vou divorciar. Permaneça no barco. Permaneça com Jesus no barco, meu irmão. Não desista. Às vezes, se lidar com sofrimento humano é tão difícil, irmão. Estava conversando com o irmão que foi da nossa igreja. Eu falei: irmão, seu casamento, eu quero te ajudar. O que eu posso fazer? Eu quero bater um papo, quero tomar um café com você. Vamos sair, vamos tomar um açaí. Ele falou: pastor, eu já entreguei. Eu sei de tudo que você é só boa vontade, mas eu já entreguei o meu barco. Não desça do barco. Não saia do barco, meu irmão. Esteja com Jesus no seu barco, não desanime. Se é crise no casamento, se é crise conjugal, se é crise dentro da igreja, permaneça no lugar onde Deus te colocou. Hoje, muitas das vezes, a primeira coisa que a gente tem, o primeiro escape: vou sair da igreja. Como se igreja, você vai achar uma perfeita. No dia que você achar uma igreja perfeita, você me chama, que eu quero participar lá com você, irmão. E no dia que nós dois entrar lá dentro, ela já não vai ser mais perfeita, porque nós somos perfeitos. No dia que nós dois pisar o pé naquela igreja, acabou. Nós dois somos perfeitos. Não tem igreja perfeita. Então não saia do barco, não desanime. Você está debaixo de uma palavra de Jesus. Ele já te deu um direcionamento. Permaneça firme. Permaneça firme no seu casamento. Pastor, mas esse homem é difícil. Permaneça firme, irmão. Intercede. Pede a Deus sabedoria. Não saia do seu barco. As tempestades são pedagógicas. Elas vão nos ajudar. No meio dessa tempestade também aparecem perguntas. E uma delas é: mestre, não importa que a gente pereça. Jesus estava deitado, irmão, na popa do barco, no meio da tempestade também. E eles estão assim: Jesus, às vezes é a pergunta que a gente faz: ô Jesus, você não está vendo o que eu estou passando aqui não? Às vezes é uma mãe que orou pelo filho, intercedeu a vida toda, mostrou o caminho, e hoje ele está nas drogas. Uma mãe que pagou o preço a vida toda por aquele filho. Às vezes é uma doença que você está orando a vida toda pela família, para que haja cura. Fala: Senhor, você não está se importando. Às vezes essas perguntas, irmãos, cria dentro do nosso coração, sim. Aparece. Nós somos humanos, nós temos que perguntar, nós temos que ser sinceros. E Deus não tem problema com sinceridade de ninguém não, gente. Ô Jesus, você não vai se importar do que está acontecendo aqui não. Você está aí dormindo. Você não está vendo o que está acontecendo. O barco vai virar, nós vamos morrer neste lugar. Às vezes vai surgir pergunta, gente. Às vezes vai surgir pergunta. Tem dia, gente, que eu acordo lá em casa, eu quero pôr um louvor, cantar, adorar, sapatear. Eu estou no céu. Mas tem dia também que eu acordo, mas vou ser sincero, eu sou ser humano. Tem dia que eu acordo com as notícias, com as coisas que abate. Eu sento na cama, faço oração e peço a Deus misericórdia. Dá vontade de perguntar a Jesus: cadê você no meio de tudo isso? Porque parece que o seu silêncio
parece que o Senhor não está me vendo aqui. Por que os discípulos estavam com dúvidas? Se Jesus falou que ia passar para a outra margem, se Ele já tinha dado a palavra que chegaria a outra margem, irmãos, por que há dúvida? Quando Deus me deu uma palavra, e muitas vezes, irmãos, no meio daquela palavra, daquela promessa que Deus te deu, vai levantar coisas que você vai perguntar: cadê o Senhor? Cadê a palavra que o Senhor me deu? Por que não está cumprindo? Vai surgir as dúvidas, sim. Talvez há pessoas aqui que receberam palavras de Deus já. Talvez pessoas aqui dentro que já receberam profecias. Talvez o Senhor já falou com você mesmo no seu coração sobre o seu ministério. E por algum motivo ou outro vem incredulidade no seu coração. Talvez por um motivo ou outro, por uma frustração, por uma decepção, por uma pessoa, você desanimou. Mas a palavra não foi dada por homem, a palavra foi dada por Deus sobre a sua vida. A promessa de Deus ainda, a palavra de Deus ainda sobre a sua vida, sobre a sua casa, meu irmão. A palavra não morreu, que foi lançada sobre a sua vida. Deus é imutável. Lembra do profeta Jonas? Há tempestades, irmão, que são causadas por nós mesmos. E todo desviado é um carregador de tempestade, viu, gente? Deus deu uma palavra para ele, não foi, a tempestade veio, meu irmão. Sabe o que Jonas foi fazer? Foi dormir lá no porão do barco. E os homens lá em cima, para um lado, para o outro, vento batendo. Está fora da vontade de Deus. Tem tempestades que são causadas por nós mesmos. A urgente necessidade deles e a demora de Jesus causou no coração deles incredulidade. Eles estavam incrédulos em relação ao que Deus tinha falado para eles. Às vezes é assim com a gente. Parece que Deus está demorando, parece que Deus não está fazendo, e o nosso coração começa a ficar incrédulo. E a gente começa a duvidar do poder de Deus na nossa vida. A gente começa a duvidar que Deus pode fazer algo na nossa vida. E o nosso coração começa a se esfriar e a gente começa a ficar incrédulo. Tudo tem um porém, tudo tem um defeito, tudo. E esse negócio de ministério, esse negócio de célula, não quero envolver, e esse negócio de não, e só vai se afastando. Às vezes é assim. Lembra de Marta? Quando Lázaro morreu, Marta mandou um mensageiro até Jesus. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: essa morte é para que a glória de Deus seja manifestada. Era um dia para o mensageiro chegar até onde Jesus estava, e mais um dia para ele voltar. Passaram 4 dias e Lázaro já estava morto. E sabe qual foi a mensagem que Marta enviou pelo mensageiro a Jesus? Aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus chega lá, gente, no 4º dia. Lázaro já estava enterrado e sepultado. Ah, mas se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido, ele não teria morrido. E gente, nada na Bíblia é por acaso, nada. Por que o 4º dia? Para um rabino, eles creem que o morto só poderia ressuscitar depois do 3º dia, no 4º dia. Que até o 3º dia aquele morto poderia ressuscitar. Então Jesus chega no 4º, para mostrar que é ele que não é
pela força natural, mas pela força de Deus que ele estava ressuscitando Lázaro. Nada é por acaso. No quarto dia Jesus chega e ressuscita ele, mostrando para eles que se no terceiro Lázaro ressuscitou por conta própria, Deus os ressuscitaria no quarto agora. Qual tempestade tem levantado sobre a sua vida? Qual tempestade tem chegado sobre a sua vida? Acalma-te, versículo 39. Emudece o vento, e se aquietou, e fez grande abundância. A presença de Jesus muda a história. A presença de Jesus muda ambiente. A presença de Jesus muda casamento. A presença de Jesus muda a vida. Aonde Jesus está, não há morte, não há medo, não há incredulidade. A presença de Jesus, a criatura tem que submeter ao Criador, meu irmão. Irmão, milagre. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Tudo que Deus fez, Deus estabeleceu leis. Lei da natureza. Deus foi estabelecendo leis. E todo milagre é quando aquilo que Deus estabeleceu está fora da lei que Ele estabeleceu no céu. E o milagre é quando essa lei que Deus estabelece não está de acordo com o que Ele estabeleceu. Aí o milagre acontece. A criatura não é maior que o Criador. Tempestade não é ausência de paz. Jesus é a sua paz. Jesus é a sua paz. Irmão, eu tenho acompanhado o irmão aqui na igreja, que ele está passando um momento de quimioterapia. Toda vez que eu vou cear com ele, todo mês que eu vou cear com ele, visitar ele no hospital, na casa dele, ele está sorrindo até aqui, ó. Ele está brincando. A gente senta na mesa e chora com a ceia, mas ao mesmo tempo ele está sorrindo. Quantas vezes nós não damos um sorriso, quantas vezes nós não abrimos nosso rosto, quantas vezes nós não agradecemos a Deus por estarmos aqui uma noite, podendo cultuar a Deus, adorar o Senhor, estar participando de uma célula, valorizando as pequenas coisas, meu irmão, valorizando coisas pequenas. E ele falou: Vinícius, eu queria estar hoje no culto, mas eu estou fraco, ainda não vou conseguir. Eu falei: meu irmão, fique em paz, só descansa. A hora de você vai estar lá, vai chegar. E a gente que tem saúde, que tem vigor, que teve uma semana abençoada, que trabalhou, que Deus abençoou, que amanhã a gente vai levantar, se Deus nos permitir, com saúde, voltarmos para a nossa casa, a gente não valoriza isso. Tempestade não é ausência de paz, muito pelo contrário. É na hora que você está lá no fundo do poço, na hora que o barco seu parece que vai virar, é aí que você está sentindo paz. Fala: Senhor, que paz, eu tenho paz. Valorize vir na casa do Senhor um domingo, nas quartas, cultuar a Deus, participar de um GC, ter comunhão. Valorize a sua casa, a sua família, valorize quem está perto de você, seja agradável às pessoas, meu irmão. Às vezes a gente está no meio do mundo cristão, e a gente escuta tanta coisa. Gente, você liga a televisão hoje, se você quiser uma igreja para você ser feliz, próspero, financeiro, você vai achar lá. Na internet. Vem para cá e dá tudo que você tem, que Deus vai te abençoar. Você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade.
Nada vai levantar contra a sua vida. Você vai ser próspero, rico. Deus vai te dar um casamento abençoado. E um tempo atrás, teve um rapaz que deu tudo que ele tinha: casa, carro, dinheiro, esperando Deus dar ele de volta. E ele processou Deus. Ah, mas tinha um homem lá que estava pregando que Deus ia dar tudo. Eu vou processar esse homem aí. Vou processar essa igreja, eu quero de volta. Deus não te deu, Deus não te prometeu riquezas. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você está em Cristo, tudo vem como cordeiro que você é com Ele. É falácia. É falácia. É mentira. O Evangelho não promete isso para nós. O Evangelho nos promete pegar uma cruz, colocar sobre nossos ombros, nos negarmos todos os dias, irmãos. Todos os dias, matar o seu eu, a sua vontade. Muitas das vezes os seus sonhos. E falar: eu estou disposto a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Ser um discípulo custa a vida, é perder a vida, não é ganhar a vida. Isso é ser um discípulo. Cuidado com o que andam prometendo, para que você não se frustre depois. Cuidado com o evangelho que você tem escutado, para que você não se decepcione com Deus depois, achando que é Deus que está falando. Tudo vem como herança se nós estamos em Cristo Jesus. Tudo. Nós já estamos neles, nós já somos abençoados por Ele. Toda profecia deve ser julgada, irmão. Eu já recebi profecia na minha vida que não se cumpriu. Eu julguei o profeta de forma alguma. A profecia tem que estar alinhada com o coração de Deus e com a palavra dEle. E você não deve julgar a pessoa, o profeta, mas a profecia. Eu já recebi palavras sobre a minha vida que eu não se cumpriu. Tem gente que fala assim: Deus falou comigo. Mas como assim Deus falou com você, irmão? Aí você vai perguntar à pessoa: não, eu estava no monte lá, pastor. E aí veio um irmão lá, veio rodopiando e colocou a mão sobre a minha cabeça. E falou: ó, você vai ser levita na casa do Senhor. E aí o irmão chegou aqui e falou assim: eu quero ser levita na casa do Senhor. Irmão, você quer ser levita? Nós temos um procedimento aqui. Você vai fazer a audição, vamos chamar os líderes de louvor. Você vai cantar, né? Irmão, aqui começa a cantar igual eu cantando. Falei: errou na profecia, viu, irmão? Você não foi chamado para ser levita. É duro falar isso. Às vezes você estava passando lá, o profeta viu você lá, você estava andando um monte, ele está orando, ele pegou você e entregou para você, mas não era você, irmão. É outro ministério. Eu não sei porque o pessoal que não me coloca no louvor. Eu já cansei de pedir, irmão. Não sou desafinado assim também não. Mais ou menos. Mas tem coisa que vai falar para você, irmão, que tem que se cumprir, se for Deus. Se não for Deus, não vai se cumprir. Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, algo tem que acontecer. As críticas vão chegar sobre a sua vida. Irmão, eu sou apaixonado com a história de Jairo na Bíblia. Está um pouco para frente aqui. A filha dele estava enferma. E ele foi até Jesus. Ele era o principal da sinagoga naquela época. Um homem religioso, muito importante. E ele estava caminhando com Jesus. E no meio do caminho, irmão, chegou a notícia para ele. Falou assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Se eu fosse o médico, eu ia atender primeiro Jairo e depois ela. Mas ele parou no meio do caminho. Mas quem está me tocando? E Jairo lá naquela ansiedade. Meu Deus, minha filha, preocupação. Aí Jesus faz todo aquele protocolo lá com a mulher, saiu de mim poder, chama ela e tal. E Jairo está lá. E na hora que Jairo está indo com Jesus, o que acontece?
sua filha já morreu. Quantas vezes chega notícia para a gente assim, não ora mais pela sua casa não, lá já não tem mais jeito. Não ora para o seu casamento não, porque Jesus não tem poder de fazer mais nada não. Não adianta você prosseguir, porque já acabou, já deu, não tem como, não vai mudar, irmão. Gente, mas Jesus falou assim: ô Jairo, crê somente. Na hora que Jesus está entrando na casa de Jairo, eu imagino a cena, gente. Havia as carpideiras que eles contratavam na época, o chororô que estava dentro da casa, Jesus só, todo mundo para fora. Jesus muda ambientes da nossa vida. Aonde era morte, começa a vir vida. Aonde a depressão batia, começa a vir agora vida. Aonde era desânimo, desistência, começa a vir vida, porque Jesus entrou na casa, e quando Jesus está no ambiente, tudo começa a ser transformado. Essa noite Deus quer entrar na sua casa, na sua vida, no seu casamento, e transformar aquilo que ainda Ele não mudou. Tem promessa de Deus para cumprir na sua vida ainda. E muitas das vezes nós ficamos preocupados com as promessas de Deus que não foram cumpridas na nossa vida. Mas se você olhar, colocar sua âncora hoje lá embaixo, e parar um pouquinho, irmão, e olhar tantas coisas que Deus já fez na sua vida, de onde que Ele te tirou, tantas promessas que estão sendo cumpridas na sua vida, na minha vida, tantas promessas que já foram cumpridas. Porque muitas das vezes nós ficamos preocupados, por que Deus não cumpriu até hoje o que Ele prometeu para mim? Mas essa noite eu quero te falar uma coisa: olhe para as promessas que já foram cumpridas na sua vida. Olha para as promessas que Deus já cumpriu sobre a sua vida, meu irmão. Olha de onde Ele te tirou. Olha de onde que Ele te tirou, irmão. Você está sentado hoje aqui, com o casamento restaurado, com dificuldade, com problema, mas está aqui, buscando a sua presença, tentando melhorar cada dia. Abaixa a sua âncora e olhe o que Deus, observe o que Deus já fez na sua vida. Gente, os discípulos, Jesus falando sobre ansiedade, ele falou assim: ó, vocês querem saber sobre ansiedade? Olha os pardal, olha os pardalzinhos. Larga o celular mais cedo e vai para sua janela, olha para as árvores. Os pardal começam a cantar, eles não trabalham, irmão. Eles já acordam cedo para um lado, para o outro. Vocês são maior que esses pardalzinhos aí. Se eu tivesse na época, eu falei: Jesus, coloca um código melhor. Esse aí está meio fraquinho, coloca algo melhor. E Ele fala: olha os lírios do campo, observem os lírios do campo. Eles florescem, e nem Salomão em toda a sua glória. Olha o que Deus já fez na sua vida essa noite. Olha que você estava num barco, ele ia afundar e Deus te tirou de lá. Ele cumpriu uma palavra sobre a sua vida, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem sobre a sua vida essa noite. Olhe porque Deus já fez na sua vida, irmãos. Talvez um dia o divórcio quase chegou sobre o seu casamento. Talvez foi uma enfermidade que te trouxe aqui essa noite. Talvez foi uma dificuldade financeira que te trouxe aqui essa noite. Mas o importante dessa noite é que Jesus está no nosso barco. Que Jesus não nos abandonou no meio da tempestade. E pode vir tempestade, pode bater forte, Ele não vai te abandonar em meio à tempestade, meu irmão. Eu queria dar 5 verdades para a gente poder estar encerrando.
E a primeira verdade dela: nenhuma tempestade vai destruir você. Nenhuma tempestade é capaz de destruir você. Pode levantar o que for, pode acontecer o que for, ela não tem o poder de destruir você, não por você, é porque Jesus está no seu barco. Pode entrar água no barco, o vento pode soprar forte, mas Jesus está no barco, Ele tem um controle de todas as coisas. E nenhuma tempestade tem o poder de destruir você, a sua casa e a sua família, meu irmão. Tem hora que a gente fica com medo. Seu barco não vai naufragar. Seu casamento, a sua família não vai chegar ao fim, porque Jesus está no seu barco. Não é por você, é porque Jesus está no seu barco. A segunda verdade: nenhuma tempestade vai impedir a sua trajetória. Nenhuma tempestade pode tirar aquilo que Deus traçou pela sua vida, colocou no seu coração. Ela não tem o poder de te tirar daquilo que Deus colocou na sua vida, meu irmão. Você vai fazer a sua trajetória, você vai chegar no seu destino, você vai chegar no seu porto seguro sobre terra. Nenhuma tempestade vai impedir a sua trajetória. A Bíblia diz: acalma-te, emudece o vento, se aquietou, e fez-se grande abundância. E eles estavam possuídos de grande temor. E a terceira verdade: nenhuma tempestade vai impedir você de alcançar o seu objetivo. Você está sobre uma palavra de Deus, foi lançada uma palavra de Deus sobre a sua vida, você vai chegar no seu objetivo, meu irmão. Pastor, está difícil, está doendo, está machucando. Jesus está no barco com você. E nenhuma tempestade vai impedir de você alcançar aquilo que Deus colocou na sua vida. Irmão, se eu falasse isso há 4 anos atrás, eu dava risada de mim mesmo, porque eu olhava em minha volta as circunstâncias, eu olhava em minha volta o que estava acontecendo, eu falava: isso é impossível de acontecer. Talvez você está pensando isso nessa noite: isso é impossível de acontecer hoje na minha vida, porque a tempestade chegou de tal maneira que está me derrubando. Outra coisa, quarta lição: tempestade tem limite e tem hora para acabar. Uma hora vai passar, uma hora vai chegar um fim, uma hora vai vir a bonança sobre a sua vida. Uma hora ela vai chegar no fim, meu irmão. Uma hora ela tem que cessar. Ela tem o seu limite, o seu tempo. Não importa o que estiver acontecendo, vai ter que cessar sobre a sua vida uma hora. E talvez essa noite você não tenha enxergado saída. Talvez essa noite a decepção tenha chegado no nosso coração de tal maneira que nós estamos desiludidos com o que Deus prometeu para a gente. Mas tem tempo e tem hora para terminar. Ela tem que passar uma hora. E a quinta lição: tem depois da tempestade. Tem depois da tempestade. Depois que a tempestade vem a bonança.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, meu irmão. Tem um amanhã para Deus te abençoar. Você pode estar chorando essa noite, mas amanhã a alegria vem pelo amanhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vai chegar o tempo em que essa tempestade vai cessar e você vai colocar seus pés em terra firme e falar: olha, o que Deus prometeu lá atrás, eu estou vivendo hoje. Se você não está vivendo, vai chegar um tempo na sua vida que você vai olhar tudo que você passou, e na hora que seu barquinho encostar, você vai falar: olha, eu passei por tudo aquilo, e hoje eu estou em terra firme. Tem depois da tempestade. Eu lembro que quando eu cheguei daquela turbulência na água, na hora que eu pisei ali, ai, graças a Deus, estou vivo e salvo. Vai chegar esse tempo na sua vida, se ainda não chegou hoje, o tempo de abundância. Eu quero encerrar